Bem, gente, vamos começando aqui. Eu me chamo professor Antônio Anderson, leciono a disciplina Farmacologia Clínica na Faculdade Atualiza, na FAMAN. Hoje a gente vai discutir aqui um tema que já foi amplamente divulgado, que é o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes diabéticos. Mudar um pouquinho o contexto, variar um pouco o tema, mas mesmo assim existe uma relação com a Covid e a gente vai também trabalhar essas questões aqui hoje de uma forma descontraída, um bate-papo, no estilo de lives mesmo, né? Claro que a partir de uma live não se formarão especialistas em acompanhamento, o estudo é muito mais profundo, mas a intenção é apresentar o tema, instigar, né? Muitas pessoas não conhecem esse tema e aí é interessante que a gente traga essa apresentação. Para quem é farmacêutico é mais comum, mas para outros profissionais de saúde acaba sendo um tema muito novo e muito interessante, né? Então a gente vai trazer essa perspectiva nova para vocês sobre o que é o acompanhamento farmacoterapêutico, em especial o acompanhamento farmacoterapêutico do diabético. Bom, acho que já temos quórum aí. Satisfação em ter todos vocês. Então, oficialmente, nós vamos iniciar. Eu tenho um pequeno roteiro aqui, para que eu não esqueça de falar nada, mas vai ser uma conversa muito descontraída. Fiquem à vontade para poder falar, perguntar. Na medida do possível, eu estou acompanhando aqui o que vocês estão colocando. Agradeço o elogio aí, Antônio. Bem-vindo. Tá? Bom, como eu já comentei, eu sou professor de farmacologia clínica e tenho também experiência no acompanhamento desses pacientes no projeto de extensão Farmácia Escola da FAMAN, onde a gente acompanha na prática pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes crônicos. Também sou professor de farmacologia. E por que a gente vai tratar desse tema hoje? Todo mundo só fala sobre Covid, mas infelizmente a Covid-19 não é a única pandemia em curso. Nós temos também outras doenças crônicas, graves, muito frequentes na população, com altas taxas de prevalência, incidência, e dentre estas, a diabetes. É uma doença muito frequente. Nós temos dados da Sociedade Brasileira de Diabetes que indicam que existe, inclusive, subdiagnóstico. Há uma estimativa de cerca de 5 milhões de pacientes ainda não diagnosticados. Existe uma expectativa também do Instituto Federal do Diabetes, que é um órgão internacional ligado à indústria farmacêutica, de que em 2040 exista 600 milhões de diabéticos no mundo. Hoje estamos próximos a 500 milhões. Então é muita gente diabética. Né? E o que vem a ser esse acompanhamento farmacoterapêutico? Para alguns uma palavra nova, para outros farmacêuticos é uma coisa muito comum. O acompanhamento farmacoterapêutico ele tem como objetivo realizar um plano específico terapêutico de acompanhamento conforme o uso dos medicamentos que o paciente faz e toda a sua anamnese clínica. Uma coisa interessante que a gente às vezes não para pensar. Quando um paciente vai no ortopedista, ele tem uma prescrição. Ele vai no cardiologista, ele tem outra prescrição. Ele vai no neuro, tem uma outra prescrição. Qual é o profissional que vai se debruçar em todos esses medicamentos? Avaliar a relação entre o uso desses medicamentos e o quadro clínico geral do paciente. É o farmacêutico clínico, realizando esse acompanhamento. E o próprio paciente diabético, caracteristicamente, ele vai a muitos especialistas, porque a doença ela tem comorbidades associadas. Então, o diabético vai ao cardiologista, e não só o medicamento antidiabético
que ele vai utilizar? Ele vai utilizar também antihipertensivos. Ele vai muitas vezes ao ortopedista porque sente dores. E às vezes não há o cuidado, não é, de avaliar clinicamente todos esses medicamentos dentro do contexto de um paciente muito complexo, que é o paciente diabético. Então, o profissional farmacêutico, ele tem como objetivo no acompanhamento farmacoterapêutico traçar um plano muito bem elaborado, de acordo com todos esses medicamentos que o paciente utiliza e o seu quadro clínico geral, as suas características de patologias. E uma coisa muito interessante também, até mesmo o perfil psicossocial do paciente. A gente tem que entender o ser humano como um ser humano muito complexo. E uma das coisas mais importantes do acompanhamento farmacoterapêutico é a adesão. Não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, mas a adesão é a concordância em realizar o tratamento e realizá-lo de forma correta todos os dias. E, minha gente, usar medicamento todo dia é uma coisa um pouco chata, né? Então, você todo dia, no mesmo horário, utilizar o medicamento. E no planejamento farmacoterapêutico, o farmacêutico é importante porque ele acaba acompanhando esse uso. E nós temos métodos específicos para avaliar se esse medicamento está sendo utilizado ou não. Não vai ser uma simples pergunta, está usando o medicamento direitinho? Porque quando se faz uma pergunta dessa, todo mundo responde sim. Às vezes essa pergunta até gera uma intimidação no paciente. Você usa o medicamento todo dia? Né? Então, a gente tem que ter métodos específicos, científicos, para realizar as perguntas certas e realmente avaliar se o paciente está usando o medicamento. Isso é uma parte muito importante do acompanhamento farmacoterapêutico, é a adesão, é o cerne, né? Uma coisa muito, muito legal, tá? Bom, e uma questão interessante, voltando aí para a pandemia, é que se não há o uso desses medicamentos, se existem problemas farmacoterapêuticos, se o diabético não está sendo bem acompanhado, o que é que vai acontecer? Ele pode manifestar uma sintomatologia, né, de acidente cardiovascular, infarto, AVC, falência renal, ou até mesmo, né, feridas que não cicatrizam, infecções, neuropatias, né, diminuição da acuidade visual. Essas complicações vão trazer a questão da necessidade de ir ao médico, de ir a um posto de saúde, de precisar de atendimento. E quem quer, nessa época de pandemia, se dirigir a um atendimento? Ninguém quer, todo mundo quer ficar em sua casa, né? Ainda mais num lugar que é o hospital ou no posto de saúde, onde se concentram as pessoas que apresentam a pandemia. Então, mais do que nunca, a importância desses profissionais que trabalham acompanhando esse tratamento. E o farmacêutico, ele tem uma grande importância nesse sentido, porque se o tratamento é muito bem acompanhado, essa visita médica, ela vai ser evitada. E isso é muito importante, tá? É necessário que a gente coloque isso em pauta. E ainda mais considerando que o paciente diabético é paciente de risco para agravamento da COVID, né, para a fase 3, e já é comprovado cientificamente que esses pacientes apresentam maior risco de complicações relacionadas ao COVID. Então, mais um motivo para que o paciente faça o tratamento de maneira adequada. Tá? Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico, ele tem como principal objetivo, né, realizar o tratamento a contento, né, com avaliação clínica minuciosa do uso dos medicamentos e das comorbidades que o paciente apresenta, realizado pelo farmacêutico. Tá? Bom, não há dúvidas, e isso é comprovado cientificamente por inúmeras publicações, revisões de literatura, vários artigos científicos internacionais, de que esse acompanhamento ele traz ótimos resultados. Melhora a qualidade de vida do paciente, né, diminui os riscos de comorbidade, de infecções. O paciente diabético ele tem imunidade reduzida, então você acaba também tendo a possibilidade de outras patologias associadas. E quando há um acompanhamento
farmacoterapêutico muito bem feito, não há dúvidas de que esses problemas são reduzidos. Então, a gente tem aí o acompanhamento farmacoterapêutico como uma ferramenta muito importante mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre esse acompanhamento, né, das necessidades também legais, de como se faz esse acompanhamento pelo farmacêutico, quais são os custos que o farmacêutico precisa fazer, né? E tudo isso vai trazer um grande resultado na qualidade de vida do paciente. Fora que também é coisa interessante, quando você se propõe a ser o profissional que vai ajudar ao paciente com esse tema, medicamentos, você se torna uma referência, né? Você acaba gerando um laço de afeto com esses pacientes e você acaba tendo uma maior confiança nesse processo. Então, você também estabelece na atenção farmacêutica, no processo de cuidado farmacêutico, um processo de amizade com o paciente e isso é muito importante, tá? Aqui estou vendo a participação de Tami falando dos curativos. Exatamente, Tami. Os curativos são bem comuns nos diabéticos e a dificuldade em tratar feridas no diabético se dá também por conta da falta do uso dos medicamentos ou o uso inadequado destes, que pode trazer uma ineficácia do tratamento e, se ele não for acompanhado, essas feridas vão ser mais frequentes, com maior dificuldade de cicatrização. Então, a importância, né, da gente não pensar só na ferida e no medicamento também para o diabetes, porque quando há o controle, a gente tem essa minimização de sintomas. Bom, então, nesse acompanhamento, quais são os problemas que frequentemente podem ser detectados a partir de um profissional treinado e especializado? A falta de uso de alguns medicamentos. Então, às vezes, o diabético ele tem uma comorbidade e não sabe que tem e não está sendo tratada. Então, vou dar um exemplo. Se um profissional avalia de maneira frequente exames de urina, exames de sangue, a gente pode, com antecedência e com, obviamente, o encaminhamento para o médico que faz esse diagnóstico, perceber que existe uma falha na função renal, por exemplo, nefropatia diabética, com detecção de albumina na urina, com elevação de creatinina. Se esse processo está sendo acompanhado, por vezes o paciente deveria usar um medicamento que tem uma indicação específica para nefropatia, a exemplo Ramipril, que ele não está utilizando. E por que ele não está utilizando esse medicamento? Porque uma análise clínica mais profunda não foi realizada, esse acompanhamento não foi realizado. Então, só dar um exemplo aqui, que podem existir situações que o diabético tem uma comorbidade e ele não sabe. Com esse acompanhamento, com essa análise crítica dos exames, essas comorbidades podem ser tratadas. Existe uma situação também um tanto quanto engraçada, né? Que pode existir o contrário também. Além de existir comorbidade não tratada, quando se faz uma análise de todos os medicamentos que a pessoa está utilizando, algumas vezes o paciente usa o medicamento sem necessidade alguma. Ele precisou usar aquele medicamento durante um período da vida dele, para uma determinada patologia, e por falta de informação, ele continua utilizando esse medicamento. Isso também é um problema que pode ser detectado, ou seja, o uso de um medicamento que não seria indicado para ele. E é interessante que a gente já puxa para a questão da adesão. Na farmacoterapia, no acompanhamento farmacoterapêutico, um dos fatores muito importantes de educação do paciente é que o profissional de saúde tenha o cuidado de explicar de maneira muito simples, não precisa falar de mecanismo de ação, para que serve cada medicamento. Um dos fatores que mais levam à falta de adesão é o paciente simplesmente não saber por que ele usa aquele medicamento, não saber a indicação. Ele tem um conjunto de medicamentos em casa e ele próprio não sabe, não me mandaram usar esse. Então ele tem que desenvolver esse autocuidado. E aí um dos fatores importantes desse acompanhamento é essa educação, que é feita através do profissional farmacêutico. Olha, você usa esse medicamento aqui, enalapril, para o controle da pressão. Esse medicamento aqui diminui a sua glicemia. Esse medicamento aqui é para emagrecer. Quando o paciente se apropria disso, ele sabe para que ele está utilizando o medicamento, isso aumenta a adesão, aumenta a concordância. O paciente faz o tratamento com maior empenho e ele assume a responsabilidade.
Não pense que esse acompanhamento também é realizado só pelo profissional. É uma questão de conquista. Você precisa mostrar para o paciente esse processo, tá? E nessa relação, e indicando por que ele está utilizando esse medicamento e ter essa atenção, tá? Todos esses problemas podem ser detectados numa anamnese geral, onde também se avalia dados clínicos como o peso, outras doenças que o paciente pode ter, a idade, não é? A questão da concentração de sódio e potássio, que são importantes. Muitas vezes esses pacientes também são hipertensos. A avaliação também da necessidade de repor vitaminas, a questão de estar bem nutrido. Isso é realmente muito importante para que o acompanhamento seja bem feito, né? Existe uma entrevista para que todos esses dados sejam coletados e geralmente o primeiro encontro ele é mais prolongado e todas essas informações são registradas, tá? É interessante pontuar que um dos conceitos também importantes do acompanhamento é a necessidade de registro dessas informações. Existem formulários e legislação específica para que o farmacêutico registre tudo isso, tá? E para que haja a caracterização de um processo de acompanhamento, é necessário realizar o registro, tá? Depois de feita toda essa anamnese, saber quais são os medicamentos que o paciente utiliza, se existem comorbidades, avaliação clínica de todos os exames, a partir dos problemas que o farmacêutico percebe, o paciente, por exemplo, não está usando os medicamentos todo dia, um problema de adesão. O paciente está tendo uma reação de um medicamento, o medicamento está trazendo uma reação adversa. O farmacêutico elabora um plano. Esse plano envolve metas a serem cumpridas pelo paciente e pelo profissional. Nesse plano pode existir, por exemplo, a realização de um exame que ainda não foi realizado, metodologias para que o paciente possa usar o medicamento todos os dias. Eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? Pois é, muito legal. Tami está pontuando aqui, Tami Lima, que na realidade quem faz essa atenção é o enfermeiro. Muito legal que o enfermeiro, e realmente o enfermeiro faz. Agora, é interessante a visão do farmacêutico do ponto de vista do conhecimento da farmacologia clínica. E, por vezes, há uma anamnese do paciente, da clínica, mas às vezes não há um entendimento do uso dos medicamentos. E esses medicamentos eles têm indicações muito específicas. A depender do tipo de comorbidade que o paciente tem, existem classes que são mais adequadas. Por exemplo, muitos antidiabéticos, muitos medicamentos que tratam diabetes, por exemplo, Tami, promovem ganho de peso. E aí o que acontece? Nem sempre eles vão ser indicados para um paciente que está com sobrepeso. Por vezes, há de se contrabalancear o efeito hipoglicemiante do controle da glicemia, juntamente com essa outra característica, que é a necessidade de perder peso. Então, todo esse conhecimento precisa ser aplicado também com os medicamentos, tá? E eu concordo plenamente, os farmacêuticos, na verdade, o comentário aqui de Mari é que os farmacêuticos devem ser inseridos na atenção básica, com certeza. Eles já são, esse serviço ele já é reconhecido pelo SUS, mas infelizmente ainda estamos pouco reconhecidos nesse processo. Não são todos os secretários de saúde que dão essa importância, mas existem muitos municípios que fazem isso, essa atenção farmacêutica com profissionais especializados, mas a gente precisa realmente avançar bastante nesse sentido. Mas já há uma oficialização do SUS, inclusive a atenção farmacêutica já é codificada no SUS também, tá? Existem vários métodos específicos para registrar esses dados. O DADER, vocês podem pesquisar depois, método DADER, método Minnesota, né? O SOAP, o TOM, todos eles são métodos importantes. Agora, uma coisa interessante. Muitas pessoas se apegam muito ao método de realizar a atenção farmacêutica, de realizar o acompanhamento e não focam na farmacologia clínica e no conhecimento clínico do paciente, tá? Pois é, só terminar de fechar aqui para eu falar sobre esse comentário que foi feito aqui embaixo. É interessante que haja um estudo, tem que existir um estudo muito grande da farmacologia clínica e também tem que se saber interpretar exames laboratoriais e avaliar clinicamente o paciente.
não só o método do acompanhamento, mas esse conhecimento clínico robusto. Isso geralmente para o farmacêutico é adquirido numa especialização de farmacologia clínica. Olha, Lívia está pontuando que nunca viu farmacêutico atuando num serviço de saúde, não é só em farmácias e drogarias. Lívia, mas existem, tá? Principalmente aí no sul, sudeste, é mais comum do que no nordeste. Geralmente o farmacêutico no nordeste está atuando mais no gerenciamento, na assistência, no fornecimento do medicamento, mas nem sempre existem serviços de acompanhamento desse porte. Mas existem muitos projetos de extensão, inclusive na própria FAMAN a gente faz esse atendimento, tá? Só agradecendo a participação aí de Lívia. Bom, e o que é que precisa na prática para que um farmacêutico realize esse acompanhamento? Existem duas leis importantes que fundamentam esse acompanhamento, que é a 585, a Resolução 585 de 2013 e a 586 do CRF. A 585 e a 586 são resoluções que fundamentam os serviços clínicos que o farmacêutico oferece e a prescrição, porque também, além da adesão, além da correção do uso dos medicamentos, existem alguns medicamentos que o farmacêutico pode prescrever também quando ele tem especialização em farmacologia clínica. Tá? Bom, com relação à questão da pandemia, tem sido muito difícil para os farmacêuticos e para todos os profissionais de saúde realizarem esse encontro presencial, para coletar essas informações, para conversar com o paciente diante de todos os riscos de contaminação. Ainda não temos uma legislação para fundamentar a atenção farmacêutica, o acompanhamento farmacoterapêutico à distância. E aqui a gente já pontua uma diferença muito grande entre esse acompanhamento e um simples atendimento farmacêutico. O atendimento farmacêutico pode ser feito à distância. Então, se houver uma dúvida sobre o uso de um medicamento, uma informação a respeito do quadro clínico do paciente, que ele tem uma dúvida, ele pode pedir ao farmacêutico para realizar uma interação online. Isso é possível, um atendimento farmacêutico. Mas o acompanhamento, que é documentado, que é registrado, que existe um plano de acompanhamento, que está fundamentado na 585 e na 586, ele não pode ser ainda feito à distância, infelizmente, por conta dessa necessidade de documentar. Tá? Então, como eu já havia comentado, é importante acompanhar os exames, e existem exames que são fundamentais para o acompanhamento do diabético. A gente destaca aqui a hemoglobina glicada. Né? Então, o padrão ouro de avaliação do diabético é a hemoglobina glicada, porque aquela hemoglobina glicada ela representa, não é, a glicemia dos últimos 3 meses. É recomendado que ela esteja no máximo em 6,5%. É muito comum que os pacientes diabéticos estejam acima disso, 9, 10, 12. Só que quanto mais baixo, menor o risco. Só que muita atenção, já existem estudos mais recentes que mostram que essa avaliação tem que ser feita de maneira muito ampla. O paciente diabético, ele tem uma maior sobrevida e um menor risco de comorbidades quando todos os aspectos de saúde são avaliados e não apenas a hemoglobina glicada. Alguns medicamentos, por exemplo, como a pioglitazona, a risoglitazona, eles são capazes de diminuir a hemoglobina glicada, mas trazem algumas reações, inclusive algumas vezes riscos de acidentes cardiovasculares, de infarto. Então hoje o acompanhamento farmacoterapêutico do diabético, ele trabalha não apenas a hemoglobina glicada, é um fator a ser avaliado, mas a avaliação do paciente como um todo e o uso dos medicamentos dentro de evidências científicas. Olha que coisa legal, o uso de medicamentos dentro de evidências científicas, conforme o quadro clínico de cada paciente, onde há uma redução das comorbidades, dos acidentes cardiovasculares. Então, de maneira muito interessante hoje, o diabético ele é caracterizado individualmente. Não existe paciente diabético igual. O paciente diabético ele pode ser um paciente diabético com insuficiência cardíaca, um paciente diabético com neuropatia, um paciente diabético com retinopatia. E existe uma classificação dos usos dos medicamentos conforme cada quadro clínico desse, de maneira que não apenas a hemoglobina glicada seja controlada, mas também os riscos de acidentes cardiovasculares.
Então, de maneira mais madura hoje, a gente observa isso. Claro, pontuo para vocês, a hemoglobina glicada é o exame principal. Às vezes é uma questão também, como foi pontuado aqui, né? Não é a nossa realidade. Você precisa acompanhar um paciente, o paciente não tem dinheiro para fazer todos os exames. Farmacêutico clínico pode solicitar a hemoglobina glicada, isso já dá uma ajuda, mas não será, não é, esse exame que vai determinar a total segurança, é o único que ele pode fazer. Então, uma dica interessante, se o paciente não tiver dinheiro para fazer nada, pelo menos a hemoglobina glicada. Tá? E não realizamos esse trabalho de acompanhamento de maneira segregada do trabalho médico. Então, isso é muito importante que seja pontuado aqui. Que as pessoas podem confundir, não, o médico faz isso, o enfermeiro faz isso. É uma equipe multidisciplinar. Tá? É para somar. O farmacêutico não substitui o trabalho do médico e o médico não substitui o trabalho do farmacêutico. Nós somos o amiguinho dos medicamentos. Inclusive, infelizmente, muitas pessoas me procuram no WhatsApp só para tirar dúvidas de medicamento. Como eu gosto muito de farmacologia, eu relevo, respondo, mas na maioria das vezes as pessoas me procuram para perguntar algo sobre medicamento. Enfim, cada um com a sua atuação. Né? Então, o enfermeiro é um profissional importantíssimo do cuidado, na administração de medicamentos, o farmacêutico no acompanhamento do uso dos medicamentos, das reações adversas, né? Da melhor aplicação clínica de cada fármaco, conforme a condição clínica de cada paciente, e o médico no diagnóstico e também no acompanhamento. Né? Então, equipe multidisciplinar. Tá? Bom, a glicemia de jejum ela é interessante também de ser realizada. Aí vocês podem dizer, mas o paciente já faz a glicemia capilar em casa. Nem sempre aquele valor é tão acurado. Então, uma coisa interessante é fazer a glicemia também em laboratório, tá? Porque a glicemia em laboratório vai servir até para comparar com a glicemia que o paciente está fazendo em casa. Tá? Então, isso é interessante também. A frequência com que esses exames são solicitados. Não existe um padrão específico de solicitação desses exames, mas a depender do quadro clínico do paciente, se houver controle de todos esses marcadores, a hemoglobina glicada de 4 em 4 meses, né? A glicemia de jejum juntamente com a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum todos os dias quando é capilar em casa. Então, tudo isso depende do quadro clínico, se há descompensação ou não. Tá? Isso é colocado no planejamento farmacoterapêutico. Existe também um exame importante que é o peptídeo C, que ele avalia a produção de insulina, geralmente para o paciente que já está refratário ao tratamento. E o paciente refratário ao tratamento, por vezes, precisa utilizar insulina, que é uma das classes escolhidas de maneira mais postergada, porque a insulina traz algumas reações, como, por exemplo, ganho de peso, risco de hipoglicemia. Então, tudo faz com que a gente tenha, na verdade, a escolha no protocolo do tratamento de diabetes, a insulina como um medicamento utilizado depois que as outras classes não estão mais gerando mais efeito. E esse exame peptídeo C é interessante, porque tem muitos pacientes que estão utilizando hipoglicemiantes. Olha, interessante como precisa conhecer farmacologia. Muitos hipoglicemiantes dependem da insulina ser produzida no organismo. A exemplo da gliblencamida, glicazida, né, que são as sulfonilureias. Esses medicamentos, se forem utilizados e não existir produção mais de insulina pelo paciente diabético, eles não vão exercer efeito, porque eles dependem da insulina. E aí esse exame peptídeo C é importante porque quando esse exame ele está com um marcador, um valor ruim, há um indicativo que o paciente não está mais produzindo insulina de forma tão eficiente e que alguns medicamentos precisam ser substituídos e que muitas vezes há necessidade de incluir a insulina na terapia, que é o último fator a ser escolhido geralmente. Tá? Uma coisa interessante também, além dessa questão da glicemia, porque todo mundo pensa, né, diabético, glicemia, outros exames complementares muito importantes. Né? Inclusive tudo isso também tem um documento da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde existem as diretrizes, e essas diretrizes recomendam vários outros exames, e eu vou destacar aqui a questão do perfil lipidêmico. Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Esses exames são importantes, porque
como eu já havia comentado, não é só a glicemia elevada que vai aumentar o risco de acidente cardiovascular. Essa descompensação lipídica, ela também traz riscos. A gente tem que entender o diabetes como uma doença multifatorial que envolve não só a elevação da glicemia, mas até a resposta inflamatória do organismo. Quando há uma grande produção de LDL, por exemplo, quando há uma elevação de triglicéridos, a gente tem um potencial inflamatório maior e o risco de acidentes cardiovasculares. A importância de outros profissionais, como por exemplo até mesmo o educador físico para a prática de atividades físicas, o nutricionista para uma dieta, o farmacêutico para acompanhar o uso dos hipoglicemiantes. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui interessante, porque muita gente utiliza esses medicamentos e olha como é importante a questão do acompanhamento farmacoterapêutico. A simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que são medicamentos utilizados para a diminuição do LDL, tá? São as estatinas, promovem disfunção hepática, aumentam os níveis de TGO e TGP. Existe esse risco. Então, quando o farmacêutico visualiza simvastatina e atorvastatina, ele já pensa logo HDL, LDL, cadê o exame para você acompanhar, né? E uma coisa que muita gente deixa de fazer, que é muito interessante, antes de começar a usar esses medicamentos, fazer o exame do ponto zero. Ou seja, como é que está a minha função hepática antes de utilizar esses medicamentos? Eu vou ter meu exame lá guardado, meu HDL e meu LDL. Depois de um período, qual é a influência desse medicamento na minha função hepática? Então, a gente sempre orienta a realizar esses exames, não apenas durante o tratamento, mas até mesmo no ponto zero. É uma coisa interessante. E uma oportunidade também de utilizar fitoterápicos que complementam também essa terapia, medicamentos manipulados, é um ramo muito interessante. A questão dos nutracêuticos, muitos produtos que têm pouquíssimas reações adversas podem ser implementados para diminuir esse colesterol, para diminuir o triglicéridos, né, entre o HH, vários produtos que são de alto índice terapêutico, muito seguros e que podem ser usados de forma complementar, tá? Bom, a proteína C reativa também é um exame muito importante para a prevenção de danos aos vasos, precisa ser acompanhado também no paciente diabético, tá? O próprio perfil hepático e renal, imagine que esse paciente está utilizando vários medicamentos, antihipertensivos, antidiabéticos, e esses medicamentos precisam ser eliminados, metabolizados, tá? E há necessidade da avaliação da função hepática e renal. Então, esses exames precisam ser realizados pelo menos anualmente, esses de rotina. Se não houver nenhum tipo de intercorrência ou uma sintomatologia mais grave, mas, de maneira geral, a avaliação hepática, renal, pelo menos anualmente. E, óbvio, que antes do tratamento, caracterização do paciente com todos esses exames é necessário, tá? Bom, conhecer todas essas alterações do paciente diabético, aquela questão que eu havia comentado, é muito importante estudar detalhadamente toda a sintomatologia dessa doença. Quando se tem experiência, começa a se observar algumas coisas. Por exemplo, a imunidade do paciente. Quem é diabético tem um comprometimento da imunidade. E olha a necessidade de orientar bem. As pessoas, às vezes, né, e principalmente agora, não têm a devida noção do que é um quadro de agravamento de AVC, de infarto. Né? As pessoas não têm ainda isso na sua realidade mesmo. E assim, o profissional de saúde é importante para orientar e mostrar. Porque, às vezes, o paciente não está aderindo à terapia, não está se cuidando e ele não tem noção do que está por vir. Imagine o impacto que é uma UTI. Né? O paciente ficar internado numa UTI por conta de um AVC, por conta de um infarto. E hoje a gente até se espanta, né? Porque com essa questão do Covid se fala muito em aumentar os leitos de UTI, muito importante, né? Mas atrelar a abertura de comércio com o número de leitos de UTI é uma loucura, gente, porque UTI não é quarto de hotel. Os pacientes que saem da UTI, mesmo recuperados, têm inúmeros problemas relacionados a isso. Entubar um paciente é uma questão muito complexa.
E é necessário que o paciente diabético tenha noção desse risco, do quanto que isso vai impactar a sua vida quando ele não faz o tratamento, o acompanhamento adequado, tá? Então, a imunidade é importante, e é interessante também o uso de nutracêuticos, o uso de medicamentos que vão ajudar a potencializar a resposta imune do paciente. A gente cita aqui, por exemplo, um produto natural da medicina tradicional chinesa, que tem sido muito utilizado por muitas pessoas agora, principalmente na pandemia por Covid, para estimular a imunidade, que é o astragalus. É uma planta já utilizada há milênios na medicina tradicional chinesa, que além de melhorar a resposta imune, tem também uma certa ação antiviral e anti-inflamatória, né? Então, um produto que tranquilamente pode ser prescrito com pouquíssimas, na verdade, com ausência de reação adversa e complementa o tratamento do diabético. É muito interessante também que o paciente diabético tenha o conhecimento dos sinais e sintomas da hipoglicemia. Ele tem que estar preparado para isso e se reconhecer nesse sentido. Como tremor, tontura, sudorese. Por quê? O paciente diabético também pode ter hipoglicemia, principalmente quando está utilizando os medicamentos, quando muda uma terapia pela manhã, porque durante a noite ele tem o jejum aí do sono. Ele apresenta também muitas vezes sinais de cansaço, e aí a gente volta a falar das vitaminas e dos suplementos que vão melhorar esses sintomas. Então, o paciente precisa ser informado desses sintomas e ele precisa aprender como lidar com eles, né? Então, a necessidade de ter uma bala no bolso, a necessidade também de revisar a terapia. E olha só como informação importante. Existem alguns medicamentos que, se o paciente diabético usar e não comer, ele vai se sentir muito mal. Glibenclamida, a própria insulina. E ele precisa ser orientado com relação a isso. Porque é muito comum as pessoas negligenciarem as orientações médicas, às vezes esquece, usei um medicamento, fui para a rua comprar uma coisa na rua. E aí não lembra, aquele medicamento você tem que comer, vai ter que almoçar, não pode ir para a rua resolver uma coisa usando uma glibenclamida. Sai de casa sem tomar café usando uma glibenclamida. Fora que existe também alguns pacientes diabéticos que fazem o seguinte, na segunda-feira ele vai fazer exame de sangue, aí ele faz um jejum maluco. Ele para de usar medicamentos, o exame dá bom na segunda. E isso pode trazer a hipoglicemia. Na verdade, para de consumir alimentos, né? Isso pode trazer uma hipoglicemia. Então, se ele usa o medicamento, ele tem que coordenar muito bem os alimentos, o uso dos alimentos, tá? Como já mencionado aqui, é difícil cicatrização que o paciente diabético tem, o acompanhamento de feridas. E aí algumas dicas interessantes, como, por exemplo, um profissional que é pouco falado. Eu acesso esse profissional há muitos anos e, infelizmente, não há um reconhecimento. Novamente, lembrando dessa questão da equipe multidisciplinar, como cada profissional de saúde é importante. Eu, há muitos anos, vou no podólogo. E, nossa, é muito legal ir no podólogo, porque a questão da qualidade da saúde dos seus pés, depois que o podólogo faz o serviço e que limpa todos os seus pés, e aí suas unhas ficam muito bem cortadas, evita a questão de unha encravada, né, de estar cortando unha, inflamando unha. E aí o que acontece? O diabético precisa cuidar dos pés, né? Então, além da enfermagem, da equipe da enfermagem, em algumas situações, como por exemplo unhas encravadas, como é que você vai sugerir uma extração de unha para o diabético? Uma loucura. Um podólogo pode, né, retirar só a cutícula, só o local onde está encravando e reduzir a necessidade de cirurgias. E é um profissional muito interessante, tá? Que ajuda bastante. A questão da utilização de cremes, hidratantes, cuidar da pele para evitar ressecamentos. O acompanhamento também de varizes. Então é interessante o diabético, preste atenção na questão das varizes, porque se há realmente o extravasamento de uma veia, na verdade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma difícil cicatrização, uma úlcera, nesse sentido, vai trazer um impacto muito profundo no paciente diabético. Então, existe também essa necessidade de acompanhar esses sintomas, tá? Bom, uma das questões também muito importantes do profissional de saúde é a didática para explicar isso para os pacientes com muita calma, o tempo que às vezes a gente não tem, né? Mas é preciso
dispensar tempo nessas questões. Por quê? Tudo isso é medicina preventiva, gente. Imagine o impacto na saúde pública que existe quando o paciente é bem informado, usa os medicamentos de forma adequada, evita as complicações. Então, deveria, né, realmente existir um investimento muito maior nesse processo, nessa saúde pública, na questão da prevenção, porque quando o paciente ele evita comorbidades, o custo é muito menor, tá? Bom, com relação aos medicamentos, características específicas de cada um deles precisam ser estudadas. A metformina é uma das drogas mais utilizadas no diabético tipo 2, e aí a gente precisa conhecer muito da metformina. Uma das questões que a gente apresenta aqui de maneira muito comum da metformina é justamente os distúrbios gastrointestinais. A metformina promove náusea, vômito, diarreia. É uma característica bem comum. E aí uma dica interessante, sempre utilizar depois da refeição. Tá? Depois da refeição, a presença do alimento vai amenizar essas reações de mal-estar, de náusea, vômito. Então a metformina, como diria a nossa avó, né, tem que ser utilizada com o estômago cheio. Agora, isso não é uma regra para todos os medicamentos. Às vezes as pessoas atrapalham isso, né? Vou dar um exemplo. Agora, a azitromicina, que tem sido bem falada na Covid, né? Porque tem ação antimicrobiana e antiviral. A azitromicina não pode ser utilizada junto com alimentos, porque reduz a absorção. Você vai perder uma parte da dose considerável se for utilizada junto com alimentos. Isso precisa ser estudado especificamente para cada medicamento. Tá? Então, existem algumas dicas interessantes. A metformina promove perda de peso. E como o diabético tipo 2, na maioria das vezes, tem ganho de peso, ela é muito bem aceita e é a primeira escolha para a maioria dos diabéticos tipo 2. Agora, uma outra dica interessantíssima da metformina. Muito cuidado com a função renal. A via de depuração da metformina é a via renal. Então, quem usa metformina precisa fazer um acompanhamento da função renal, com clearance da creatinina plasmática, ureia, todas essas provas de função renal são importantes para quem usa metformina. E, como o idoso acima de 80 anos naturalmente já perdeu grande parte da função renal, geralmente a metformina é evitada para quem é maior de 80 anos, tá? Por conta dessa diminuição da função renal. Bom, alguns medicamentos são capazes de reduzir a hemoglobina glicada, outros a glicemia pós-prandial. Então, cada classe vai ser aplicada conforme as características do paciente. Por isso que é interessante esse estudo individualizado de cada droga, de cada paciente que a gente faz na farmacologia clínica. A farmacologia clínica, ela dá uma base muito forte para o acompanhamento farmacoterapêutico, que, como eu já havia pontuado, muitas pessoas se preocupam muito com o método e esquecem a questão clínica. Tá? Bom, a partir desse conhecimento multidisciplinar sobre o uso dos medicamentos, sobre as características individuais de cada paciente, o farmacêutico estabelece um protocolo, um plano, e esse plano, em concordância com o paciente, é avaliado na sua execução durante determinado período. Esse período ele pode variar muito de acordo com a característica de cada paciente, mas ele envolve um encontro frequente entre o profissional e o paciente para que haja justamente esse acompanhamento, tá bom? Não foi um curso completo de acompanhamento, até porque é uma live. É importante pontuar que hoje existem lives de todos os tipos, né, de todos os temas. Até Belo faz live, imagina, vou fazer uma live também, né? Tem que ter uma live de farmacologia clínica também. A gente complementa aí o arsenal variado de lives durante a pandemia. Queria agradecer muito a presença de vocês. Anunciar também que essa live é interessante porque eu já me sinto muito mais à vontade com essas questões de rede social e eu vou apresentar outras coisas para vocês também. Serão encontros frequentes. E anunciar também que a gente vai organizar através da Atualiza um curso sobre prescrição de
medicamentos fitoterápicos, medicamentos com baixo risco de reação adversas, que podem ser prescritos por farmacêuticos, são os OTCs ou MIPs. Prescrição desses medicamentos para complementar o tratamento do diabético. Então, utilizar a força dos produtos naturais. Não é à toa que eu escolhi esse fundo aqui de folhas verdes, porque eu curto isso também. E aí, essa questão de complementar a terapêutica com produtos que têm poucas reações adversas, que são produtos naturais. A gente vai oferecer um curso de 1 dia com as fórmulas. E muitas vezes esses produtos são também alimentos, ou seja, nutracêuticos e fitoterápicos que podem ajudar muito o paciente diabético. E uma coisa interessante que você pode justificar nesse sentido é que geralmente os preços são muito menores, né? Paciente diabético que está descompensado porque não faz atividade física, não utiliza produtos naturais, não usa os medicamentos mais baratos inicialmente de forma correta, acaba tendo que utilizar os medicamentos mais caros do tratamento do diabetes. Então, se você fala, por exemplo, de Victoza, de empaglifosina, que são os medicamentos utilizados quando esses tratamentos mais simples não surtem efeito, o paciente gasta muito mais dinheiro. Então, é uma justificativa muito grande para fazer essa abordagem na atenção primária, evitar custos maiores para o paciente. E esse é um dos justificativos mais importantes quando você conversa com o paciente. Olha, se você fizer o acompanhamento de maneira correta, usar esses medicamentos, esses produtos naturais, pode ser que você não precise mais usar um medicamento que custa R$200 a caixa, ou até mesmo, em alguns casos, R$500. Tem medicamentos antidiabéticos muito caros, tá? Então, eu vou oferecer esse curso. Reforço também o convite para os farmacêuticos do nosso curso de farmacologia clínica, que está com inscrições abertas aí para início em setembro, na Atualiza, tá? Eu coordeno esse curso e desejar para vocês tudo de bom, agradecer pela atenção que vocês me deram aí, né? Cumprimentar aí todos com um grande abraço e desejar uma boa noite. Se vocês quiserem, podem deixar as dúvidas aqui, eu vou aguardar aqui se houver alguma dúvida para a gente conversar mais. E aí a gente... Deixa eu só olhar aqui os comentários. Os comentários não estavam subindo. Eu agradeço aqui os elogios. Olha, Danusa, de cabeça eu não lembro o valor de referência do peptídeo C. Eu vou buscar isso para você. Tá? Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: nem sempre a glibenclamida vai ser totalmente suspensa, mas pode ser que seja incluído uma outra classe. Tá? E não só o peptídeo C vai ser avaliado, ele é complementar. A hemoglobina glicada também, todos os outros marcadores precisam ser avaliados. Mas esse é um exame importante. Quando o peptídeo C, que ele é um precursor da insulina, ele está muito baixo, indica que a produção de insulina pancreática já diminuiu. É uma coisa que acontece com os pacientes diabéticos num tratamento a longo prazo. Perguntou se vai gravar. Vou gravar. Desculpa aí, gente, para quem chegou depois, meu nome. Eu sou o professor Antônio Anderson. Estou vendo aqui as mensagens agora atrasadas, viu, gente? Porque não... Olha, a questão já comentaram aqui os podólogos, importante. Ok. Diabetes causa cegueira. Perguntaram aqui, por que o diabetes causa cegueira? Existem vasos da retina, né, que são muito sensíveis. E quando há inflamação desses vasos, a gente acaba tendo morte celular. Então, o diabetes promove o que a gente chama de inflamação da retina, retinopatia, por conta do excesso de glicose em vasos muito sensíveis da retina. Isso vai trazendo a cegueira no diabético. Tá? Agradecimentos. Olha, gente, os comentários pararam de rolar, mas agora estou vendo todos. Agradecimentos. Legal. Bom, Malena Costa perguntou o seguinte: o acompanhamento farmacoterapêutico só pode ser feito por farmacêuticos? Sim, só por farmacêuticos. No entanto, o acompanhamento do paciente diabético pode ser feito por qualquer paciente. Agora, o farmacoterapêutico, só o farmacêutico, tá? É interessante explicar isso.
o curso de farmacologia clínica também só para farmacêutico, tá? E o curso de prescrição, tá? O curso de prescrição pode ser, eu vou gravar sim aqui, vou pedir ajuda do pessoal para não perder aqui o que foi dito, pedir uma assessoria aqui, mas vai ficar gravado sim. A pergunta sobre o acompanhamento, se é só farmacêutico, sim. Agora, a prescrição de fitoterápicos e nutracêuticos, ela pode ser realizada por nutracêuticos ou por nutricionistas. O nutricionista pode prescrever suplementos. Pelo farmacêutico que tem o curso de farmacologia clínica e tem especialização em farmacologia clínica. Por médicos, dentistas e enfermeiros que estejam em instituições onde existem os protocolos já definidos, né? Que é uma coisa muito mais rara de acontecer, né? Mas enfim, prazer dividir aqui a noite com vocês. Tudo de bom. Deixei meu e-mail aí fixado. Faremos uma live no dia 26, se não me engano. A gente vai anunciar uma live mais voltada para o público farmacêutico. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos na profissão farmacêutica realizados pela Covid-19, né? Quais são os impactos que a profissão sofreu após a pandemia. É uma live que a gente tem aí em breve para poder fazer, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, sobre prescrição que a gente vai oferecer de um dia, vocês podem mandar e-mail para mim. Qualquer dúvida também sobre o curso de especialização em farmacologia clínica para os farmacêuticos. Viu, Ivex? A próxima será, eu creio que no dia 26, se não me engano, não lembro agora de cabeça, mas a gente vai divulgar, tá bom? Ok, um abraço a todos.